vez eu compareço a essa casa. É bem que, presidente, meu pedido foi 6 meses atrás, né? Mas eu sei que teve outras coisas aí com mais prioridade. Queria agradecer ao presidente e os demais vereadores, tá? Por essa posição. Vou ter que ser muito breve, mas se eu passar um pouquinho, gostaria de que o senhor fosse um pouco condescendente. Eu sou geriatra, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Se tem uma coisa que eu sei, é envelhecimento. Eu sou especialista nessa área. Vou falar um pouquinho de aspecto do envelhecimento. Realidade. Eu estou com 29 anos de formado, desses 24 anos voltado à geriatria. Há 24 anos atrás, se falava o seguinte: em 2025, seremos a 6ª população mais velha do planeta. Cerca de mais de 36 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E a população, a faixa etária que mais cresceria, seria acima dos 80 anos. E a necessidade de cuidados seria mais masculina, e sendo os pacientes femininos os que mais estariam com a qualidade ruim de vida. Exatamente isso vem acontecendo. E vai finalizar agora no ano que vem, em 2025. Itaperuna é uma população envelhecida. Quando se fala em envelhecimento, com certeza Itaperuna não tem isso em mãos, mas com certeza a população de Itaperuna é envelhecida, muito mais de 6% da população com mais de 60 anos, e a faixa que mais cresceria seria acima de 80 anos. A Associação Santo Antônio é composta hoje da ILPI embaixo, cerca de 60 pacientes, e o Hospital Santo Antônio, que é o único hospital totalmente filantrópico, sem fim lucrativo, destinado a atender a terceira idade e os pacientes crônicos, independente da idade. Então, o termo asilo hoje, perdoa a correção, mas é porque Itaperuna acaba conhecendo o Hospital Santo Antônio como o asilo. O asilo hoje praticamente não existe mais. Existe a ILPI, a Associação Santo Antônio, composta de hospital e internação hospitalar. O nosso perfil de idoso hoje, que chega para nós, não é aquele perfil lá atrás de asilamento simplesmente. Era o idoso, chegava no seu envelhecimento, com a limitação, sem amparo familiar, e escolhia um lugar para ficar com outros idosos sendo acompanhado. Só que o que aconteceu? Com até o Estatuto do Idoso, beneficiando o idoso com a sua previdência, isso gerou um valor que foi acabando sendo agregado na família. E o que aconteceu? Demorou mais segurar esse idoso mais em casa. Então, qual é o perfil do idoso que está chegando para nós na Associação Santo Antônio? São pacientes não no perfil de LPI, que é simplesmente um gerenciamento. São pacientes com déficit cognitivo leve, mais uma limitação leve, que gerenciando, ele é capaz de se alimentar sozinho, tomar um banho, vestir uma roupa, e um gerenciamento apenas. Mas a maioria que está chegando para a gente são pacientes fragilizados, vindo para o hospital de crônico. Então, o que eu quero falar com vocês? Itaperuna, existe uma demanda crescente. Hoje eu tenho um pedido de vaga de 70 pacientes. E nesse perfil não de antigo asilamento, né, mas nem de LPI, mas sim de hospital de crônico. São pacientes que precisam de 24 horas de atendimento médico hospitalar, voltado com equipe multidisciplinar. Isso não vai parar, porque a população está envelhecendo. Aquela pirâmide que nós conhecíamos, né, que a base era largada com crianças e o ápice era o idoso, hoje essas pirâmides não é mais pirâmide, está achatada. Alargou o ápice dela. Então, a situação assim, Itaperuna é uma referência de 14 municípios em volta. Não existe só essa demanda municipal, existe em volta. E querendo ou não querendo, graças a Deus, Itaperuna é uma referência, tanto na educação como na saúde. Tem outros polos surgindo, mas eu posso falar assim de peito aberto, e a minha equipe está ali. O único lugar hoje totalmente capacitado, com expertise para lidar com a terceira idade, chama-se Associação Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna, que comporta o Hospital Santo Antônio e a ILPI. No nosso hospital hoje, voltando totalmente para esse atendimento com qualidade, hoje nós temos lá uma UTI, né, que vai ser uma terapia intensiva voltada para atender a terceira idade. Qual a diferença de fora? Porque, na realidade, uma UTI, vocês sabem disso, não é novidade. Um paciente de 80 anos não vai disputar com um garoto de 18 anos por uma vaga no CTI.
Mas lá na associação a idade não vai fazer diferença. Apenas o prognóstico e a chance de sair que vai ser destinada essa vaga para os pacientes. E é o único centro de terapia intensiva voltado para esse atendimento. Então, quero dividir isso com vocês, por quê? Isso não é uma responsabilidade da Associação Santo Antônio. O setor privado, isso não dá lucro. Tratar de idoso dá prejuízo financeiro. A esfera governamental, seja municipal, federal, estadual, acabou negligenciando isso. Não nesse atual governo, simplesmente, mas todos os governos. Na esfera federal. A população envelheceu, não se preparou para receber. E a própria sociedade também não se preparou para atender esses idosos. Mas essa demanda existe e está chegando. Então, para mim, é muito triste eu ter 70 pedidos de vagas para pacientes que estão dependentes de cuidado médico hospitalar. Eu não tenho vaga. E graças a Deus, por que não tem vaga? Porque graças a Deus, com a minha equipe, toda a equipe multidisciplinar, nós somos 118 funcionários, nós reduzimos a mortalidade de mais de 90%. Então não se morre. A vaga lá não é alta para casa. A alta lá é morte. E como diminuímos a mortalidade, é óbvio que não vai ter vaga. Mas pensando nisso, existem projetos voltados para atender. Primeiro, eu gostaria que todo idoso que passasse mal em Itaperuna fosse na direção da Associação Santo Antônio. Nós tivéssemos um ambulatório para atender essa demanda. Existe um projeto em cima do centro cirúrgico, que lá está construindo o centro cirúrgico, voltado totalmente para a ortopedia, porque a gente sabe que o índice de fratura de fêmur, de ossos grandes no idoso, é grande. E o maior risco nessas fraturas é a embolia gordurosa, com mortalidade de 84% na primeira hora. Então, a gente sabe a dificuldade que nós temos hoje, quem não tem plano de saúde, totalmente voltado no SUS. Eu digo para todos aqui, como eu sempre falo, qualquer um aqui que apresentar um acidente vascular cerebral, ou uma lesão qualquer, e ficar 100%, 24 horas dependente de cuidar de terceiro, se não tiver um plano de saúde, não tiver condição particular de montar um home care, e o home care em casa é em torno de R$20 mil, vai depender de quê? Do único serviço voltado a atender essa situação. Associação Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna. Mas eu quero deixar para vocês que essa não é a obrigação da associação. Nós somos o terceiro setor, nós somos uma situação filantrópica, sem fins lucrativos, voltada exclusivamente para atender um social necessário. Então, a minha vinda hoje aqui é justamente trazer para vocês essa situação, essa realidade, mostrar o nosso perfil da associação e pedir socorro. Eu fiz um vídeo, lancei na internet, nada de autopromoção, que nas minhas redes sociais eu nem menciono essas situações, não que é necessário, mas voltado exclusivamente fazendo o nosso trabalho lá, o que nós precisamos. Então, nós temos 13 vereadores. E a função de vocês, independente se são servidores ou não servidores, concursados, estão servidores, para voltar à necessidade de cada setor de vocês, cada bairro de vocês. E aqui saem leis. Então, quando eu penso que a associação aconteceu o que aconteceu há 7 anos atrás, os últimos dirigentes foram tirados de lá, já foi julgado a CP, foram condenados. Eu sou hoje interventor definitivo para tocar a associação. Quando eu falo eu, não é o Edmilson Martins Moraes, é o geriatra titular da Sociedade Brasileira, no qual nós, titulados, somos menos de meia dúzia no resto do estado, tirando o Rio e Niterói. Então, quem os fala, sabe, tem expertise do que eu estou falando. Isso é crescente, eu poderia cruzar o braço agora e deixar acontecer. Mesmo que não sejamos altruístas pensando neles, devemos ser pelo menos egoístas pensando em nós, porque daqui a pouco nós estamos lá. Eu não sei quantos aqui têm plano de saúde ou quantos aqui têm condição de manter um home care. R$20 mil, R$25 mil mantendo em casa. Então, um grito de socorro. Hoje, os dirigentes foram afastados. A CP foi definida. Eles agora estão na esfera criminal. Mas por que eu mencionei isso? Ficou anos e anos sendo negligenciado pelo poder municipal, federal, estadual e a própria sociedade, inclusive as igrejas. O que está acontecendo? Por isso que hoje eu abro espaço lá para todos me visitarem e ajudar a cuidar. Então, quando eu clamo às igrejas, aos pastores, aos padres, a todos os religiosos, inclusive a vocês, é justamente pensando no que vai acontecer daqui para frente.
deixar muito claro, a nossa receita vem totalmente do SUS. Nós somos contratualizados, nós prestamos serviço do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde nos repassa essa contratualização, cerca de 300 e poucos mil reais. Nos últimos 2 anos, nunca tivemos menos de 500 mil reais de despesa. Se eu dividir 500 mil em 160 idosos, olha o custo de cada um. Então, essa aposentadoria de 70% que fica na LPI, ou 100% que não fica no hospital de crônico, por quê? Quem está internado pelo SUS não dá contribuição. Mas essa demanda continua crescendo. Então, qual é o pensamento? Primeiro, essa fala minha. Buscando socorro, eu vim aqui pedir socorro. Porque o bom gestor não é aquele que está dirigindo só um momento, é o que olha lá na frente. E eu sei onde vai culminar essa demanda crescente, sem atendimento, com muita mortalidade, e a questão do meu gasto crescente, sem receita. Então, quando eu saio daqui, eu corro atrás de tudo que é lugar, buscando emendas estaduais, federais. E outro, eu estou totalmente apartidário, eu não tenho partido, eu não sou governo, não sou oposição. Ao contrário, eu estou aqui pedindo socorro aos 13 vereadores. E o ano passado, eu fiz um convite a todos vocês. Preparei um café da manhã esperando vocês para mostrar, porque aqui, quando a gente fala, não tem imagem, não tem audiovisual. Aqui tem só uma fala. Pode ser muito verdadeira, muito falsa. Mas quando vocês vão lá, o que acontece? Vocês confirmam o que eu estou falando, da qualidade que nós oferecemos hoje, a melhora que teve. Mas é uma demanda crescente. Os que estão lá não estão morrendo, e graças a Deus por isso. Mas eu preciso hoje mudar a situação lá na frente. Porque eu não gostaria daqui a pouco eu chegar aqui e vocês terem notícia que foi fechada a Associação Santo Antônio. Porque o custo superou além do meu financeiro. Nós começamos dia 14, dia 15, no desespero. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Recursos, né, não tão certos, mas têm chegado. E a gente tem fechado. Para levantar o que nós levantamos lá, foram anos. Primeiro 2 anos, nós pagamos mais de 2 milhões de dívidas em cargos trabalhistas, e mesmo assim saímos de uma mortalidade, presidente, de 122 pacientes em 2 anos, antes da nossa gestão, para 6 pacientes em 2 anos na nossa gestão. E mesmo com a Covid, internamos mais 56, dobramos a internação, porque era 40, foi para 86, e mesmo assim a nossa mortalidade ainda continua reduzida em 90%. Não vou me alongar, mas eu gostaria de deixar um objetivo. Na minha simplicidade, eu sei que vocês têm muito mais expertise para isso. Hoje, eu não posso reclamar do secretário de saúde. Marcelo Poes hoje tem me atendido, tem sido solícito. Mas eu não posso, no final do ano, mudando o prefeito, não sei quem entra, e eu contar de novo de conversar, buscar esse recurso. Mas talvez num projeto de lei, não sei como, mais uma vez eu falo, não é minha expertise, mas eu tenho meus advogados, e a gente pode colaborar com vocês, humildemente, para a gente tentar colocar um projeto de lei para atender essa demanda crescente. No passado, a associação tinha luz paga pela prefeitura, hoje não paga-se nada. O que nós temos lá hoje, existe a colaboração de profissionais, tem nos ajudado, mas o nosso recurso não fica limitado. Então, nesse projeto de lei que eu chamo vocês todos para a gente sentar uma hora e conversar sobre isso, o mais rápido possível, já estamos atrasados com isso, é para determinar um projeto que venha um recurso de custeio, justamente até para atender essa demanda que está em casa. Eu não tenho condição hoje de atender os 70 pacientes que estão em casa. E quando eu atender 70, vai aparecer mais. Esses são os que fizeram o pedido, mas existe aquela demanda ainda, no qual o recurso financeiro ainda consegue manter o idoso em casa, porque o custo-benefício ainda está sendo equilibrado. Na hora que a demanda de cuidados multidisciplinar começar a aumentar, eles vão custear e não vão conseguir. E vai pedir a nossa internação, a internação conosco lá. Então, assim, a minha fala hoje é exclusivamente um desabafo, mas também um pedido de socorro. Eu estou com 29 anos de formado, graças a Deus, eu sempre falo que eu não fiquei rico com medicina, mas tenho um prazer muito grande do que eu fiz com esses 29 anos de medicina. Com certeza melhorei muito a qualidade de muita gente, isso me dá muita satisfação. Principalmente nesses últimos 7 anos, quem me conhece, viu que eu abri mão de muitas coisas,
para estar lá zelando pela Associação Santo Antônio 24 horas, 7 dias da semana, como a minha equipe multidisciplinar. Então, assim, eu tenho aqui, ó, a lista. É claro que questão ética, eu não vou dizer os nomes, mas aqui, ó, está os 70 pedidos. Pessoas com nome, endereço, CPF, mulheres e homens. Mulheres e homens. Temos 40 masculinos e 30 femininos. E são pessoas que, na avaliação clínica, não é para ontem, é para anteontem. São pessoas já fragilizadas. O que é fragilização? Déficit cognitivo, disfagia, incontinência urinária, contratura de articulações, múltiplas úlceras e totalmente acamado, dependendo de fisioterapia, visita médica, enfermeiro, curativo, que está acontecendo. Então, eu preciso que vocês... trazer um alerta para vocês. Eu acho que eu já até me alonguei mais. Tinha muita coisa para eu falar, mas... Pode? Fica à vontade? Então, beleza. Olha o nosso objetivo hoje. A Associação Santo Antônio melhorou bastante. Por que o centro cirúrgico? Se a gente rodar hoje na região, não é só Itaperuna, região. Você conseguir uma cirurgia de um fêmur hoje, é mais demorado. Até pela demanda. Mas quando você tem particular, convênio, isso é um pouco mais rápido. Mas eu já tive paciente que ficou 2 semanas em casa esperando. O que acontece? Não existe gordura no sangue. O que a gente fala aí de fazer exames, colesterol, são partículas de colesterol. Gordura no sangue é embolia gordurosa, mortalidade altíssima. Então, o que eu posso fazer para amenizar isso? É criar um centro cirúrgico com 4 leitos, com 8 repouso, para atender essa demanda. E pensando no atendimento hoje. Não desmerecendo os colegas de forma alguma, que eu sei como que é a saúde. É difícil lidar. A demanda é muito grande. Mas hoje eu tenho que falar para vocês. Na Itaperuna não existe um local adequado para atender o gerondo. A UPA não é adequada. O PU não é adequado. Por quê? Visa todo um atendimento multidisciplinar. A rotina é diferente. Não que eles não queiram, não tentem fazer. Mas hoje nós estamos aí com a Associação Santo Antônio totalmente de braços abertos para atender. Só que nós precisamos criar recurso para isso. Então, quando o município não tem um albergue municipal, não tem um hospital municipal, não tem um asilo municipal, existe alguém querendo fazer, que é o terceiro setor, que seja abraçado da melhor forma possível. Eu lutei esses 7 anos, eu bati de frente, talvez com os últimos 3, 4 secretários de saúde, não sei. Nada pessoal, eu tenho certeza que não foi pessoal, mas por clamar dessa forma que eu estou chamando aqui. Eu tive uma conversa muito direta com o Marcelo, atendeu, levei 6 pedidos para ele, graças a Deus atendeu os 6 pedidos. Então, de forma alguma, pode merecer ele hoje. Mas a minha preocupação já é no final do ano, quando tiver eleições. O ano que vem eu não quero de novo ter essa sabatina, de ser questionado, de ser buscar, e não ter um recurso. Então, o que eu deixo para vocês? Como eu falei já, é um socorro, é um pedido de socorro, é entender o que nós estamos fazendo, valorizar. Então, quando eu faço um convite para vocês, e deixo o convite aberto, a partir de amanhã, na disponibilidade de vocês, mostrar exatamente o que eu estou fazendo lá, o que nós estamos fazendo. É extremamente difícil, são pacientes fragilizados, urinando, evacuando e com risco de broncoaspiração o tempo todo. E a nossa visão não é curar, simplesmente. Porque o nosso juramento é curar se possível, mas aliviar sempre. E como eu já falei no vídeo meu, a Associação Santo Antônio era uma fonte de água, estava muito suja, mas existia uma água por ali. Estava muito contaminada. Essa fonte foi limpa, foi cuidada e hoje continua, na sua magnitude, gerando água potável. Para quem? Para aqueles que estão lá hoje bebendo e muitos que vão beber. Inclusive, aqui dentro, pode ter pessoas que amanhã ou depois, ninguém sabe o dia de amanhã. Depender exclusivamente da Associação Santo Antônio. Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida no momento, quiser perguntar, a gente responde. Mais uma vez falando, não sou governo nem oposição. Eu vim aqui clamar os 13 vereadores dessa casa no objetivo único como corrente. Eu acho que um elo, quando se junta numa corrente, ele não se quebra fácil.
e quando o objetivo é grandioso, totalmente sem fins lucrativos, totalmente no social, isso traz um benefício muito grande, até para vocês que devem uma obediência, uma obrigação aos seus eleitores. Eu não gostaria de amanhã depois sentar e mostrar uma lista, né? Claro que não é ameaça, não. Só que tem que fazer justiça. Quem nos abraça e quem não abraça. Então, não queria ter o desprazer amanhã de fazer uma lista dos 13 e ter meia dúzia. Mesmo que eu não falasse mal dos outros 12, com vontade de falar, porque é por causa da negligência, eu tenho que exaltar os outros 6. Mas eu não quero simplesmente fazer isso. Eu quero exaltar os 13 e dizer que é pela primeira vez eu vim numa Câmara Municipal com 13 vereadores, que eu já tive aqui antes, e eu falei até algo na época que eu só voltava aqui quando mudasse alguns. Porque ninguém se interessou de ajudar. Poucos se interessaram. Alguns questionaram até onde eu estava colocando um salário mínimo de previdência. Sendo que a maioria que estão lá já tem empréstimo. E como eu falei aqui, o custo de cada um é quase R$5.000 ou mais. Já teve paciente meu que ficou 30 dias lá, gastou 28 mil de oxigênio. Então, que aposentadoria é essa? E outra, a Associação Santo Antônio hoje é totalmente transparente, não entra nada, nem uma caneta, nem um real, sem te prestar conta. Transparência, se você chegar lá hoje querer doar e não quiser um recibo, a gente não aceitamos. Por quê? Transparência total para ter credibilidade para quando a gente trazer uma discussão dessa, não entrar o Edmilson. Você me conhece, sabe, talvez eu não seja muito simpático, a minha forma, que eu sempre sou muito direto no que eu falo, mas hoje não está o Edmilson aqui, está o geriatra, está o gestor da Associação Santo Antônio, eu estou representando a Associação Santo Antônio dos Povos de Itaperuna. E eu digo mais, lá temos 160 idosos, a maioria não tem como nem pedir socorro. Então, quando eu venho aqui, eu estou representando ele e repassando o grito de socorro que eles poderiam estar dando, mas não estão dando pela limitação física e mental deles. Certo? Tentei ser objetivo, não vou me alongar mais. Então, quero contar com vocês e a gente sentar, qualquer momento, para a gente fazer esse projeto de lei. O que poderia? Outros municípios já fez isso, é custear. É só entender que eu não tenho como atender. Então, vou patrocinar quem está fazendo o serviço, é um serviço prestado. Mas tem que vir com custeio. Seja uma luz, seja uma água, seja uma gasolina, um mantimento. Mas seja fiel todos os meses. Eu vou até adiantar aqui, eu vou pedir uma reunião com os pastores, os padres. O que eu penso, na minha humilde, né, esperança? Se eu chegar numa igreja com 365 membros, se eu combinar com ele que o primeiro vai ter um membro, vai lá dia 1º de janeiro, e vai ter um que vai ir, no último, vai lá dia 365 dias, quer dizer, dia 31 de dezembro, eu vou ter uma visita diária de uma pessoa para nos ajudar. Talvez seja para dar água, talvez seja para sentar e conversar com nossos idosos, talvez até para nos ajudar a fiscalizar, porque não é difícil lidar com 118 funcionários. Hoje, graças a Deus, nós tiramos aí bastante pessoas que não tinham perfil adequado de trabalhar com a terceira idade. Hoje o nosso grupo é de excelência, mas com toda limitação. Muitas das vezes atrasa o salário, mas a gente tenta compensar isso de várias formas, porque a gente não tem um caixa para manter isso. Por isso que fazer essa receita, quando eu chamo essa reunião, é justamente trazer, porque se eu não posso contar com os homens e mulheres de Deus, talvez fique muito mais difícil contar com os outros, né? E nós somos um país cristão, né, voltados num Deus Criador, e saber que fazer pelo próximo está fazendo por nós mesmos. Presidente, me coloco à disposição, mas desde já agradeço e deixo o convite aqui a cada um de vocês. Ir na associação, marca um dia da melhor forma de vocês, eu vou me adequar para vocês, para a gente tomar um café e passear pela associação, mostrando o que foi feito, e todos os projetos que nós temos exclusivamente voltados para a terceira idade. A associação melhorou o espaço, mas que eu sempre falo, ficar no Copacabana Palace um final de semana é maravilhoso. Passar um ano trancado lá talvez não seja prazeroso. Então, os novos projetos, como o Jardim Sensorial, que nós estamos buscando verba para isso,
a terapia ocupacional voltada, atividade física, as saídas com ônibus e tal, isso vai melhorar muito a qualidade. E quanto mais eu melhoro a qualidade deles, mais eu me preocupo com aqueles que não estão lá. E é difícil. Edmilson, parabéns, tá, pelo trabalho, a gente acompanha, a gente participa. Ano passado eu estive algumas vezes no asilo, estive lá na última vez levando um convite da audiência pública para pessoas com deficiências, não tive oportunidade de encontrá-lo, mas eu sei que o trabalho lá funciona e funciona muito bem. Só algumas perguntas que eu fiquei na dúvida. Um pedido de socorro, né? Eu quero entender melhor que pedido de socorro é esse. Eu já entendi que tem 70 idosos aguardando vaga, mas eu quero saber, a prefeitura te deve alguma coisa? A prefeitura tem algo a pagar que não pagou? E se tem, quanto que é? Se a prefeitura deve, quanto que ela deve? Né? E se você recebe o repasse vindo da prefeitura, quanto que é e o que você precisa a mais para ser atendido e ter as suas demandas atendidas? E se o senhor recebeu alguma emenda parlamentar do deputado federal da cidade de Itaperuna? Olha só, mais uma vez, eu não quero deixar nada relacionado à posição ou ao governo. A minha luta hoje com a prefeitura municipal não é de hoje, vem de longo tempo, independente dos prefeitos e secretários que passaram, mas hoje os valores que estão pendentes estão sendo negociados, por isso que eu mencionei o Marcelo. Foi através do Marcelo Poês que eu consegui rever esses valores e nós estamos começando a receber. E as emendas parlamentares, nós corremos atrás de Brasília. É claro que a Associação Santo Antônio não pode prometer votos. Quando você reúne com um político, seja vereador, seja deputado federal, estadual, é muito difícil conseguir uma emenda sem oferecer voto. E eu, como interventor pelo Ministério Público, de forma alguma posso fazer isso. Então eu tenho que mostrar uma situação. Quando eu falo dessa forma, o que acontece? 90% já não me atende. Dos 10%, igual a mim e outros, falaram a mesma coisa. Então eu tenho que conseguir trazê-los até a associação. Quando eles vêm à associação, eu mostro a nossa realidade e eu consigo esse apoio. Inclusive, alguns deles já até me falaram: doutor, não quero um voto seu, quero fazer parte desse projeto seu. Isso aqui é uma missão. Então, nós tivemos alguns deputados federais e estadual que nos ajudaram. Eu não quero mencionar nomes, porque a questão aqui não é trazer esse dilema. Né? Deputado, você fala quem? Até no momento, não. Eu perguntei a ele se o deputado federal Murilo Gouveia mandou emenda para o asilo. Ele respondeu que não. E agora eu gostaria de saber se tem como o senhor mandar para cá o quanto que a prefeitura deve, qual o tamanho dessa dívida, como está sendo pago essa dívida. Que a gente tem que entender, para poder ajudar, a gente tem que entender. Com certeza. Hoje, a minha fala, né, a pessoa da fala é o gestor, mas eu tenho toda uma equipe jurídica e do departamento pessoal voltado justamente para trazer essas informações. Se for solicitado pela Câmara, a gente vai trazer esses valores na exatidão e até as negociações, né? Negociações já foram feitas justamente nesses valores, parcelando e recuperando algumas coisas. Outras coisas passadas, de gestões passadas, já está no jurídico, então a gente depende já está virando até aplicatório, mas são coisas passadas. Boa noite, Boa noite. doutor Edmilson, parabéns pelo trabalho. O presidente já esteve aqui outras vezes na Câmara, né? E na época corremos atrás também, porque a situação não estava tranquila, foi logo assim que vocês assumiram. Lembro que até o Otávio chegou e, na época, lá na secretaria, recebeu um cheque que veio do governo, e isso, assim, a gente conseguiu participar um pouco disso, que é direito de vocês de receber, então a gente fica muito satisfeito em poder estar junto, lutando pelo asilo, né, pelo Santo Antônio dos Pobres. Nessa Câmara, nós fizemos aqui, eu propus uma comissão, que é da Comissão da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. Essa comissão ela existe.
eu gostaria que o senhor e o Otávio, lá e toda a equipe, usasse mais na nossa comissão. Enviasse para nós, né, as demandas para a gente trabalhar dentro dessa comissão na Câmara, que é importante. A gente quase não tem demanda dentro dessa comissão. Então, eu coloco à disposição, hoje a Keila está na presidência da comissão, mas eu faço parte também, então acho que seria muito importante se eu pudesse estar enviando, usando um pouco mais da nossa comissão. Uma pergunta que eu gostaria, eu entendi o que o senhor estava falando a respeito dos pacientes, a quantidade. Hoje, qual é a contrapartida do município? Existe um convênio, né, do município com o asilo, e são verbas que já são destinadas, ou o município tem alguma obrigatoriedade diferente, ou ele tem algum acordo, porque pelo que eu estou vendo, até a luz, a água, tudo são vocês que arcam sem a ajuda do município. Se tem alguma outra coisa que o município faz para ajudar, sem ser a parte do convênio que vem do governo, porque todas as verbas do governo federal, governo estadual, elas passam dentro da secretaria para chegar até vocês. Uhum. Assim como no hospital, até mesmo nas creches, mas existe convênio com as creches, existe um convênio que é do município que passa. Existe isso do município com o Asilo Santo Antônio? Hoje toda a verba que vem, grande parte é pela contratualização, nós somos prestadores de serviço ao Ministério da Saúde, e essa verba passa pelo município e nos é repassada. Algumas emendas que vieram são emendas impositivas, no qual vem destinado a prestar um serviço. Então, nós prestamos esse serviço e aumentamos a nossa receita, mas também aumentamos o nosso trabalho. A receita, a emenda de custeio, ela é mais fácil de lidar com ela, porque ela não vem só em cima do projeto. Eu posso estar precisando de uma POC, mas só tem parafuso, então não vai funcionar. Mas o custeio nos atende bastante, principalmente nesse custo de imprevisto. É a manutenção, é uma lavanderia. Nossa lavanderia foi praticamente quase fechada na época que eu assumi, estava fechando. Nós mudamos a história da nossa lavanderia, porque o índice de parasitas, de escabiose nas roupas, nos pacientes era muito grande. Hoje, não só atendemos 100% a qualidade do nosso idoso, como nós prestamos serviço a outras empresas, inclusive outros planos de saúde. Da tamanha qualidade da nossa roupa hoje. Isso também gera uma receita. Mas, assim, aquela receita de pagar o custo. Então, qual o objetivo nosso na associação? Cada serviço que é implantado, ele se paga. Porque a gente não está visando lucro, a gente está visando funcionamento. Nosso laboratório hoje não perde para nenhum laboratório do município. E a gente atende. E nós temos um lucro, esse lucro para custear o nosso funcionário. Então, cada setor, inclusive laboratório, enfermaria, está se mantendo. Na CP, existe um compromisso da prefeitura em arcar com alguns funcionários, algum custeio. Então, nós temos hoje alguns enfermeiros atendendo, trabalhando na associação pela prefeitura. Foi um pedido, isso é determinado, que a prefeitura deveria nos auxiliar de alguma forma. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui hoje, o nosso custo é elevado. Eu não quero trazer demanda, não quero sair daqui amanhã depois sabendo que eu trouxe contenda aqui. Minha função não é essa. Mais uma vez eu falo com vocês que hoje, a nossa receita hoje é limitada. Para eu conseguir arcar com a despesa que vai vir lá na frente e atender essa demanda crescente, eu preciso estabelecer um custeio. Então, se a prefeitura hoje, junto com a Câmara, chegar, a gente fizer um projeto-lei, e quando eu falo do idoso, eu estou defendendo o idoso, mas não existe só o terceiro setor que abraça idoso. Nós temos hoje o Padre Geraldo, temos a PAI, temos vários terceiros setores que não visam lucro, mas está atendendo uma demanda muito grande e crescente. Só que minha preocupação hoje é a qualidade do nosso idoso. Porque eu não vou fazer a média de idade aqui, mas aqui não tem só garotos. Né? Então, o que vai acontecer com vocês lá na frente? Então, mais uma vez, eu vim aqui hoje para sair daqui com a intenção de vocês de sentarmos
e ver a melhor forma de estabelecer uma ajuda de custo, não só para esse ano de resto de governo, mas também os demais anos que virão, porque serão cruciais para a população idosa do município. Doutor Edmilson, quando eu pergunto o que o município faz, qual é a contrapartida do município, não estou aqui querendo criar nenhum tipo de contenda. Eu quero saber de que forma a mais nós podemos até montar um projeto de lei, até mesmo estudarmos de que forma que pode o município, e como o senhor disse, enquanto gestor, e nós, enquanto governantes, nós não podemos ser limitados ao hoje, a este ano. A administração pública ela é continuada. E é isso que nós temos que olhar. E, inclusive, nós também estaremos envelhecendo, já estamos envelhecendo. Então, nós temos que ver, sim, da mesma forma que tem a criança, que tem o local que atende a criança, o local que atende a mulher, tem que ter o local que atenda o idoso da melhor forma no município, que já tem e só precisa de mais atenção. E eu me disponho a essa parceria, de estar sempre em parceria. Pode contar comigo. E se os seus advogados tiverem em mente, tiver algum projeto, algum lugar que já tenha até algum projeto, eu me coloco à disposição também de estar trabalhando nele aqui na Casa de Leis. Preciso dizer do que vi, inclusive, ressaltamos nessa casa, né? A necessidade do apoio, da sensibilidade, sim, da municipalidade. Então, preciso pontuar que lá estive, onde me foi apresentado, não só a mim, como alguns outros colegas, toda a estrutura, né, quando o doutor Edmilson e a equipe nos apresenta questão de números, sim, nos apresenta aquilo que foi construído, a demanda, né, e o senhor coloca de uma forma muito transparente, lá naquele momento, a necessidade desse apoio, a necessidade, sim, de uma atitude por parte, inclusive, da municipalidade. Quero também agradecer até pela sua postura, né? Aí, quando o senhor, de fato, né, não adentra essa questão que poderia ser deselegante ou insatisfatória para alguns, considerando que nós estamos dentro de uma Câmara de Vereadores, nós falamos aqui para um executivo, então, assim, a sua postura é ética, de fato, como um homem que não se posiciona político, mas que luta por um tempo que está vindo aí para mim, para o senhor e para os demais companheiros. Precisamos, sim, ser sensíveis a essa causa, precisamos, sim, acreditar que o governo esteja ouvindo o que o senhor vem buscar. Entendo que o senhor fala não só de uma comissão, mas de um coletivo no geral, já que somos 13, e aí é onde fica, de fato, o comprometimento de todos, né? Então, assim, quero mais uma vez parabenizar, dizer que estive lá, marquei presença, é importante ver com os olhos, entender a demanda, todos os níveis dos seus atendidos a gente pôde ver e clamar, sim, ao governo, né? E entender ainda, doutor, da morosidade também, para, no caso, a análise e também a montagem de um projeto onde os vereadores todos possam estar, de fato, solícitos, acolhedores, para que a coisa possa caminhar. Mas aqui o vereador Zacarias fala do que viu, agradece a prestação de serviço, né, e deixa aí ao governo essa fala que é para sensibilizá-lo de fato. É um prazer ter o senhor aqui, junto com a equipe. Quero parabenizar toda a equipe aqui. Eu que muitas vezes fiz presente lá no asilo, posso testemunhar o asilo antes do senhor e o asilo depois, e fico muito feliz pelo progresso. Confesso que depois da pandemia eu deixei de voltar com mais frequência como eu fazia antes, mas quero estar muito presente lá. E a pergunta que eu quero fazer além do que a gente pode aqui, né, sentar todos os vereadores, que aí a responsabilidade aqui agora são de todos os vereadores, de estar aí procurando uma forma de ajudar com uma lei. Como que funciona a questão
do imposto de renda, porque no ano passado, eu me lembro que eu fiz uma campanha nas minhas redes sociais, e está chegando agora o imposto de renda, eu fiz uma campanha para que as pessoas, ao declarar o imposto de renda, declarassem uma parte do seu imposto para o Fundo Municipal do Idoso. Se esse fundo vai uma parte para o asilo, ou se a gente teria como fazer destinar esse tipo de imposto diretamente para o asilo. Pois eu acho que aqui nós somos representantes da sociedade, somos 13 vereadores. Se 13 vereadores se empenhar em todas as suas redes, eu acho que a gente vai alcançar aí um número muito grande da população, aonde a população agora, acho que até o Paulo César vai saber me falar, mas antes era acima de 2 salários, agora para declarar o imposto de renda. Teve uma mudança, agora é acima de 2. Só que essa doação, muitas pessoas às vezes cobram, só que a pessoa não pode fazer a declaração simplificada. Teria que ser a declaração normal. E muitas pessoas que ganham esse salário muito próximo dos 2 salários, alguma coisa, ou não tem muito dependente, alguma coisa, ele faz a declaração simplificada. Ele não tem jeito de fazer essa doação para o fundo. Igual também as empresas também, se ela não for lucro real, elas não podem fazer. Então, a cidade nossa que é pequena, tem muito microempresa, então por isso que às vezes não faz. Não é porque não quer, é porque a legislação não autoriza. Se a gente aqui se manifestasse e conseguisse mobilizar uma grande quantidade de pessoas para fazer essa, né, que pode fazer essa declaração, eu acho que, de uma certa forma, já ajudaria um pouco. Eu acho que a gente pode tentar ajudar de todas as formas, não só com a lei, mas também, se puder fazer, que eu não sei se pode fazer direto, né, Paulo César, que vai ter que... Mas o fundo, aí é a minha pergunta, talvez eu não falei direito. A minha pergunta é, o fundo municipal que foi criado dentro do município e recebe esse tipo de repasse da declaração de imposto de renda, atinge o asilo? O asilo recebe? Então, a criação do fundo foi maravilhosa. A questão que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, tanto na questão de per capita, como de produtividade. Qual o serviço que é prestado a cada um? Porque não vem só para a associação. E o nosso objetivo daqui para frente, apesar de ser um volume pequeno, como o presidente Paulo César falou, não é um volume grande. Está crescendo, assim, bem humildemente crescendo, mas nós vamos tentar focar um pouco mais, direcionar a associação pelo trabalho que é realizado. Mas, por enquanto, hoje, quem está no fundo é distribuído de forma praticamente igual, né? Então, a gente tem que rever isso aí com calma. Talvez, se eu esteja hoje visando isso, mostrando nossa realidade, a nossa demanda, nosso histórico, né? O nosso histórico de trabalho, está ali atendendo a quanto nós atendemos nesses últimos 2 anos, ou até no último ano, a gente trazer um histórico maior para que essa receita seja direcionada, né? Não vai direto para a associação, direto, passa pelo fundo e o fundo é repassado. No passado, nós tivemos uma dificuldade muito grande desses repasses. Graças a Deus, esses repasses estão vindo. Né? Uma conversa longa com o atual secretário de Saúde. Quando falo assim, nada de... Estou sendo justo, eu sempre falo o seguinte, melhor do que ser bom que ser ruim é ser justo. Então, isso está nos atendendo. E a coisa melhor que existe é quando alguém é solícito com a gente. Eu cheguei com a meia dúzia de pedido e foi realizado. Mas minha preocupação é o seguinte, hoje nós temos 70. Se a gente fosse hoje fazer uma matemática, se eu multiplicar esses 70 por 5, eu teria um valor mais de 350 mil aí a pedir a vocês. Qual que seria essa forma? Seria uma forma prevista no projeto-lei, de arcar tantos pacientes? Seria um leito extra? Além do que nós temos hoje da EH, o BPC e tal, esses valores que vêm como receita, ou seria simplesmente
dizer que nós temos o paciente e vamos fazer o projeto. Hoje eu tenho, para atender essa demanda de 70, eu preciso construir minha enfermaria em cima do centro cirúrgico, fazer a minha rampa de acesso e transformar a minha parte de baixo num pronto atendimento. Eu começaria a atender uma clínica de pacientes idosos direcionado para lá, independente de todo o credenciamento. Porque quando a gente faz o projeto, a gente começa a credenciar na Secretaria de Saúde, para vir verba direcionada, existe toda uma demanda, existe toda uma exigência. Desde o aspecto anatômico, a associação ela foi puxadinhos. Hoje todo o projeto é voltado a atender a RD 50, que é o sistema hospitalar da Anvisa. Mas hoje, nem pouquíssimos hospitais que não foram construídos nos últimos 10 anos atendem essa RD 50. Então, eu dependo exclusivamente de vir uma verba de custeio. Como essa verba vai vir, vindo legalmente, é claro, né? Como essa verba vai vir, mas vindo legalmente, voltada aqui no custeio, que pode ser preparado para o ano que vem, no projeto-lei. Assim, na minha leiguice, o ano que vem nós temos 70 pacientes para atender. Como é que nós vamos atender isso? Tem albergue municipal? Tem hospital municipal? Não. Como é que nós vamos criar esse espaço? De vez em comprar um terreno e criar o espaço, nós já temos lá. É só construir. É só arcar com isso. E os nossos especialistas estão lá. E todos, assim, todos treinados, capacitados. Eu sempre falo que, quando você trabalha com gente, trabalhando, existe 4 tipos de funcionários, em todos os setores. Tem aquele muito capacitado e bom caráter. Tem aquele muito capacitado e mau caráter. Tem também um bom caráter e mal capacitado. E tem um mau caráter e mal capacitado. Esse tem que ir embora. Nem todos que saíram foi por causa disso. Mas hoje eu tenho pessoas lá totalmente capacitadas, que eu estou capacitando, gente com bom caráter, e com perfil para lidar com o idoso. Então, meus profissionais e a minha equipe multidisciplinar, eu trato com muito carinho. Mas tem que dar resultado. Boa noite, doutor Edmilson. Boa noite. A toda a equipe, né? Parabenizar a toda a equipe e parabenizar pela sua gestão à frente do hospital. Né? Os seus números aí traz para a gente essa constata, né? E dizer que, né, hoje aqui é o primeiro passo, né, como o senhor disse, já teve aqui outra vez e não teve um êxito, né? E a gente espera, todos nós que estamos à disposição, e entendo, né, assim como acho que o Paulo César vai dizer melhor aqui, que aqui o senhor está falando ao prefeito, né, e a gente vai estar à disposição para estar também interagindo junto à gestão pública, uma vez que nessa questão de custo, de gastos, isso interfere ou é de competência exclusiva do gestor municipal, né? A gente está aqui para intermediar e buscar junto ao senhor aí, de repente, o mecanismo, mas isso parte, na verdade, parte do gestor municipal para a Câmara, não é isso, Paulo César? Depois eu vou fazer um comentário sobre o que pode ser feito, e aí eu fecho no final. Enfim, mas a gente está aqui à disposição e é gratidão mesmo por sua disponibilidade, seu carinho e sua disposição em estar aí se colocando à frente dessa entidade e cuidando dos nossos idosos, de fato, né? E a gente, na maioria, a gente vê que nossos idosos, na maioria das vezes, em grande das vezes, né, são abandonados à própria sorte e encontra nessa instituição este apoio, este carinho e essa esperança de vida, né? Parabenizar a todos. Tivemos alguns vereadores lá conhecendo a unidade, né, de atendimento aos nossos idosos. Dizer à população de Itaperuna que o trabalho que o senhor tem feito lá é um trabalho muito sério. Conhecemos lá o centro cirúrgico que está sendo construído. E o senhor trouxe algo muito interessante. Nós estamos falando de pessoas que contribuíram muito para esse município. São pessoas que foram aguerridas no trabalho do dia a dia, pessoas que merecem o nosso respeito, pessoas que são pais de família. Da semana eu até falei com meu filho, falei, muitas das vezes um pai é para 10 filhos, e 10 filhos às vezes não é para um pai. Eu peço aos filhos que ame mais seus pais, valorize, porque quando o filho despreza um pai,
ele está desprezando o que está no mandamento de Deus. Tem que honrar o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Mas quando alguém não honra seu pai e a sua mãe, né, nós temos que ter pessoas como o senhor, com toda a sua equipe, que nós tivemos lá, vimos o carinho, a atenção, pedir que aos vereadores, tem vereadores que têm seus deputados federal, né, intimidade, qualquer quantia que poder mandar de emenda, independente da política, porque ali não é política, ali é amor ao próximo, e, inclusive, até o próprio nosso deputado aqui da terra, não estadual, só o federal, outros deputados federais, estaduais também que venham aqui, foi bem benéfico a pontuação do vereador Glauco, porque a gente precisamos também cobrar, né, não só o prefeito, mas o deputado estadual, federal nosso também, para estar ajudando. Eu sei que não é só o asilo, tem a PAI, tem o padre Geraldo. Uma pontuação que o senhor fez aqui muito importante, que eu quero fazer também aqui, é a participação das igrejas, igual o senhor falou. Por quê? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus, o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós pensamos e colocamos no lugar do próximo. E eu vi o trabalho do senhor ali com toda a equipe, o carinho que o senhor tem para aqueles idosos, a atenção, o local ali, a acessibilidade que o senhor construiu ali, e pedir aos empresários de Itaperuna, todos os empresários, como a Cristiane falou, tenta o máximo possível ajudar nos seus impostos de renda. Nós, vereadores aqui, presidente, vai poder falar melhor no final, dizer que qualquer projeto de lei que vim da Prefeitura de Itaperuna para a Câmara Municipal, você pode ter certeza, eu tenho certeza aqui que todos os vereadores estarão votando. E essa demanda que o senhor falou aí, é verdade, que só eu já recebi umas 5, 6 ligações de pessoas pedindo para nós intervir. Ah, vereador, ajuda nós lá, pede o Otávio, às vezes eu ligava para o Otávio Carlinhos, então é uma demanda muito grande e precisa de mais disponibilidade de leitos, de mais investimento, e pedir ao prefeito a acessibilidade à Secretaria de Saúde para nós dar uma atenção melhor ali. Eu sei que o senhor veio pedir a nossa ajuda, nós estamos aqui para somar com o senhor, você pode ter certeza que não só o vereador Carlinhos Peixeira, como toda a Câmara aqui, tivemos lá, vimos o trabalho do senhor, pode contar conosco na próxima reunião, que o senhor quiser marcar lá, eu vou estar presente, e o que eu puder somar, né, eu tenho outros amigos deputados que sempre ajudou o município, igual a Laura Carneiro, já ajudou uma vez, é uma amiga nossa, vou estar novamente mandando mensagem, pedindo para ela também dar uma força, porque esse desafio não é só da Câmara, não é só da Prefeitura, não é só do senhor, é de todos os munícipes. Você que declara seu imposto de renda, procura se informar, o meio de poder estar ajudando ali, o Asilo Santo Antônio dos Pobres, que nós tivemos lá, é um trabalho sério. Nessa nova gestão, quero parabenizar o senhor, com toda a equipe, e dizer que pode contar com a minha ajuda aí, que estamos juntos. Doutor Edmilson, né, que é um grande exemplo aí, não só de profissional, mas de gestão também, né, junto com a sua equipe, o Otávio, um baita profissional e amigo de todos, né, atende todos com muito cuidado, muito carinho, assim como sua equipe, a doutora Nívia que está ali, os demais, e nós que fizemos presença lá no dia do café que o doutor preparou para esta casa, caminhou com a gente em toda a instituição, nós vimos o trabalho sério de toda a sua equipe e de profissionais, Paulo César, renomados da cidade, né? Ali encontrei com a doutora Sabrina Jorge, cuidando daqueles idosos, e assim todos os demais profissionais de ponta da cidade, que a gente observa, doutor, o seu cuidado, o seu carinho com essa gestão, com a equipe, e amor realmente, né, não só os idosos de Itaperuna, mas os idosos do país todo, né? Cada um com uma história de vida e que faz com que a equipe faça parte também da vida deles e eles da equipe. Então, fora do normal. Realmente preciso, é necessário, não só esta casa fazer esta visita, como toda a população itaperunense também marcar a presença e ver de perto realmente um trabalho lindo, né, e que depende realmente de grandes recursos para poder não estar só cuidando de 160 idosos, com mais aí os 70 que estão à espera e tantos outros que ali vão estar para poder chegar também. Então, a sua luta, doutor, é digna de aplausos, de pé. Obrigado. E digna também de grandes parcerias, né, aqui desta casa, do município, de governo estadual, de governo federal, mas não ficar só realmente na fala, realmente a gente abraçar o doutor Edmilson e provocar realmente o município, provocar os nossos deputados a investir,
nesta grande instituição, de tão importante que ela é, não só para a nossa sociedade, mas como toda a região. Parabéns, doutor. Que Deus te abençoe e dê saúde a você e sua equipe, para a gente realmente ter grandes parceiros, né, que visa aí, né, o melhor para o próximo no nosso município. Deus abençoe a todos e conta com a gente, tá? Quero parabenizar também a sua presença aqui, doutor Edmilson, o Otávio e toda a equipe. A gente, na Câmara aqui, pode contar com a Câmara toda, com certeza a gente conhece aqui o trabalho de cada vereador, só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque na própria lei, igual o senhor está pedindo, porque a gente vai poder estudar, só que essa lei ela tem alguns problemas, porque a arrecadação própria, o recurso próprio, essa lei vai ter que sair disso. E hoje os municípios, igual Itaperuna, ou municípios da região, município pequeno, o recurso próprio não são muito bons. Então, a gente vai ter que estudar, igual aí o Jefinho falou, talvez essa lei não poderia ser da Câmara Legislativa, e sim teria que ser o município, porque ele que vai falar de onde vai tirar esse recurso, porque a gente, para custear, quando a gente imputa uma despesa para o município, a gente tem que tirar de onde a receita. Então, a Câmara, às vezes, não pode ser feito. Aí depende da lei orgânica, das leis federais, mas pode contar com o Legislativo aqui, com todos os vereadores, a gente vai estudar junto com os advogados, tendo a possibilidade, a gente vai, com certeza, ajudar vocês. Nós tivemos muita discussão aqui, na Audiência Pública da Saúde, da Assembleia Legislativa, e a gente tem visto outros hospital, o próprio asilo, o senhor não estava presente, porque tinha uma coisa com o Hospital São José da Bahia, e eles estiveram presentes, mas chegou a citar a associação também, por causa do hospital, e a gente vê uma coisa, na verdade a saúde, e ainda mais lá na associação, vocês têm a saúde e têm assistência social também, porque tem a parte do asilo, né? E tem o hospital. A gente precisa muito no país, o cofinanciamento da saúde. Que o SUS, por exemplo, os valores que o SUS passa, tem mais de 25 anos sem corrigir. Então, se o SUS corrigisse a tabela, talvez não precisava nem mesmo de ter essas emendas de deputados, ser mandado para qualquer hospital. Então, a gente tem que começar a cobrar dos nossos deputados, sim, uma das grandes coisas que o país precisava de fazer hoje é mexer na tabela do SUS. Com certeza. Né? Não é, o senhor é médico, o senhor conhece isso, que os valores são muito baixos. Aí os governos, eles ficam com emenda daqui, emenda dali, mas a coisa mais fácil que teria que ser feito é aumentar a tabela do SUS, não é corrigir, né? Corrigir. Pegar lá de 25 anos, já pensou quanto que vai ser cada valor corrigido em 25 anos? Com certeza aumentaria o valor do cofinanciamento do seu lado, de ser 300, é capaz de passar até para milhões, né? Porque de tão grande que é. Então, a gente precisa desse cofinanciamento. A gente também pode brigar aqui pelos deputados federais que a gente apoiou, pelo estadual, cada um que tiver o seu pode pedir. E essa verba de investimento talvez seja mais fácil do que a outra, porque o de investimento, igual o senhor está precisando de fazer lá, o CTI está precisando de aumentar alguma obra, costuma o governo federal, os deputados, ter um valor mais liberado para isso, do que para a pessoa, para pagar coisa mensal. Então, sobraria esse valor para os pagamentos. E isso eu estou falando aqui porque eu conversei muito com o hospital, e o hospital tem reclamado isso, porque se ele tivesse o dinheiro de investimento, ele não precisaria estar fazendo obra com o dinheiro dele. Então, esse dinheiro serviria para pagar o financiamento normal do mensal, dos funcionários e de tudo que gasta. Então, a gente tinha que pedir o nosso deputado que a gente apoiou para que pudesse colocar verbas de investimento, igual está acontecendo no Hospital de Bom Jesus. O Hospital de Bom Jesus hoje, a pessoa lá que é o administrador, meu amigo, um dia a gente almoçando, ele conversou, eles conseguiram quase já 50 ou 60 milhões de verba de investimento.
entendeu? Então, eles têm feito obras e não está precisando do dinheiro que é para gastar, para pagar as coisas, pagar funcionário, eles não estão usando esse dinheiro porque o investimento são emendas que estão sendo feitas. Eu não sei se é a normativa da Receita Federal, se é uma lei que eles estão fazendo. Foi no dia agora, eu vou pesquisar. Para definir essas doações, poder ser direto para a própria associação. A associação tem que ser registrada no conselho, tudo direitinho, mas aí o governo federal acho que está vendo um jeito de falar, eu quero doar para a Associação Santo Antônio dos Pobres. Não vai ser o fundo que vai escolher, entendeu? Se eu quero, eu já vou poder. Então, não sei se é a normativa, que a Receita Federal, ou se é uma lei, mas eles estão querendo mexer nisso por causa do que o senhor falou. Aqui tem várias entidades, sim, mas qual a que precisa mais ou qual a que faz uma maior prestação de serviço naquele setor? É a série histórica, né? É isso aí, tá, a série histórica. Então a gente fica muito alegre aqui, a gente agradece aí a presença do senhor, pode contar com essa Câmara e o que a gente puder fazer e que a gente também conversar com o Executivo para ver o que ele pode fazer lá para ajudar a associação. Existe o termo ainda bem pejorativo quando fala em asilo. A semana passada eu tive um paciente e a família recusou de internar no asilo, com aquela visão antiga. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar o Hospital Santo Antônio, a Associação Santo Antônio, que tem a LPI e tem o Hospital Santo Antônio, para internação de crônicos, tá? E outra coisa que eu sempre falo, a Associação Santo Antônio não é do Dr. Edmilson, não é dos 118 funcionários, são dos 160 idosos que estão lá. Então, todos nós somos visitas lá. E pode ter certeza, a Associação Santo Antônio está de braço aberto para todos vocês. Seja vocês aqui, como vereadores, com os deputados, tanto estaduais como federais, braço aberto para receber todos.